gente vai aqui iniciar com essa questão aqui. Antes de trazer a análise gráfica, eu quero fazer só mais essas duas questões aqui que eu estava reforçado, que é sobre a informação. Seguinte, suponha que para usar táxi, você paga R$ 1,50 por quilômetro rodado, mais uma taxa que custa R$ 5, e vai ficar 1,80 mais cara. Pronto. Também são cobrados, também serão cobrados R$ 3 no estacionamento do shopping. Ponto. Sabendo que o valor a ser pago, vou chamar aqui P, é o preço, é função, é função entendeu? De passageiros valor a ser pago, vou colocar V. Exato. Valor de passageiros, vou colocar P. Função de P, pergunta qual é a sentença melhor que melhor traduz essa traduz essa função. Então, você só precisa tomar cuidado para quando você for ler isso aqui, interpretar direitinho, certo? Então está dizendo o seguinte, ó. Suponha que para usar um táxi você paga R$ 1,50 por quilômetro rodado, mais uma taxa que custa R$ 5 e vai ficar R$ 1,80 mais cara. Também serão cobrados R$ 3 no estacionamento do shopping
sabendo que o valor a ser pago V é função do número de passageiros V, qual a sentença que melhor representa, traduz essa função, certo? Então vamos aqui, ó. A primeira ideia que você tem que ter aqui é o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui para não dar um espacinho aqui, né? Vou apagar só isso aqui. Você sabe que o V está em função de P, certo? V está em função de P. Eu vou botar V de P. O valor a ser pago, na verdade esse valor a ser pago aqui, seria melhor colocar o valor de arrecadação, né? Vou botar aqui o valor arrecadado, melhor. Valor arrecadado, arrecadado pelo táxi. Certo? Então, V de P, o valor que ele vai arrecadar sei lá, no dia aí, o tempo não especificou, mas se for que ele trabalhou o dia inteiro, vai depender da quantidade de passageiros que ele pegar, certo? Aí tem aqui um detalhezinho. Você vai pagar 1,50 por quilômetro rodado, certo? Mais uma taxa que custa R$ 5, vai ficar 1,80 mais caro. Essa taxa aqui a gente consegue já começar a questão por ela. Esses R$ 5, mas que vai ficar mais caro, vai ser na verdade 6,80. Então você já vai ter aqui uns 6,80 para somar, certo? Com o que? Aí presta atenção aqui, ó. Vai ser também cobrado R$ 3 pelo estacionamento, certo? No shopping. Então vamos supor que esse cara saia de uma estação, uma agência rodoviária, né, e vá diretamente para o shopping. Ele tem do aeroporto para o shopping, ele tem essa linha, vamos dizer assim. Você também vai ter que somar aqui mais R$ 3. Certo? Deixa eu colocar tudinho aqui, faz a soma depois no final. Né? Vai pegar 5 mais 1,80 mais 3 do estacionamento. Mais, vamos continuar aqui, ó. Você vai pagar 1,50 por quilômetro rodado. Eu sei quantos quilômetros a pessoa rodou? Não sei. Então, eu vou chamar de X. Só que se eu andar X quilômetros, eu vou pagar a cada quilômetro 1,50. Vai ser 1,50 vezes X. Tá certo? Por exemplo, se eu andar 1 quilômetro, vai ser 1,50 vezes 1. Então, eu vou pagar 1,50. Mais essa taxa aqui do estacionamento, mais esse 1,80 que é a taxa que vai aumentar da outra taxa que ele cobra, tá certo? Aí você poderia dizer, professor, como é que a quilometragem ela vai variar se o cara sai do aeroporto para o shopping pelo mesmo trajeto? Não, a questão não deixou claro que é pelo mesmo trajeto não, certo? Ele pode ir por trajetos diferentes, pode ser um trajeto mais distante, certo? Ou um trajeto até um pouco mais perto. Depende do que? Depende da situação do trânsito a gente interpreta isso, né? Então a gente não pode também abrir muito leque para fazer essas interpretações, não. O cara pode ir para outro caminho. Se o cara não quiser ir por aquele caminho, vai por outro, certo? Um outro mais distante, tá certo? Então o que de fato vai variar é o quilômetro rodado. Então, depois que você monta isso aqui, você faz a seguinte análise, ó. Vai somar aqui 3 com 1,80, 5 com 1,80 com R$ 3, vai ficar 9,80 mais 1,5 vezes, e essa daqui é a minha função, é a minha lei de formação, certo? É uma ideia bem interessante essa questão, traz um texto, né? Você tem que primeiro procurar quem é o termo desconhecido, no caso o quilômetro rodado, né? Aí eu fiz o seguinte, ó. Se eu rodar 1 quilômetro, eu vou pagar 1,50. Se eu andar 2 quilômetros, eu vou pagar R$ 3. Se eu andar 3 quilômetros, vou pagar o quê? 4,50. E assim vai.
certo? E assim vai. O que dificulta aqui é essas taxas que você precisa adicionar se não tivesse taxa nenhuma. Se eu dissesse que não tivesse cobrança nenhuma de estacionamento, dessa bandeirada que ele cobra essa taxa. Se fosse só 1,50 por quilômetro rodado, né? Claro que não seria bem assim, só 1,50, porque se você andar 1 quilômetro você paga 1,50, não dá nem para pagar nem a gasolina, né? Que é quase R$ 5. Então, claro que não é só assim, a questão ficaria incoerente. Mas se fosse, por exemplo, R$ 5 por quilômetro rodado, certo? Aí já seria interessante. Já seria interessante, porque você colocava 5 vezes X. Mas só que você tem a taxa de estacionamento de um shopping, você tem essa taxa que vai aumentar e você tem a taxa principal que é de R$ 5. Tá certo? Tudo bem? Então essa aqui é a primeira questão que a gente resolveu, uma parecida com o texto. Então você só precisa ler e interpretar a questão, certo? Igual umas que eu fiz ontem aqui, também parecidas com essa, certo? Para montar a lei de formação. Deixa eu fazer outra aqui bem interessante. Qual os esquemas a seguir definem uma função de A, vou colocar aqui 2, 3 e 4, em B, 0, 1 e 2. Vai vendo aqui. Letra A, B. C e D. Ó, a primeira análise que você tem que fazer é a seguinte. É que é diagrama de flechas. Você vai precisar de, de, de analisar duas coisas. Primeiro, para ser função, você tem que ver aquela regra. Cada elemento do A, aqui é o A, e possui um correspondente no B. Certo? Pessoal, o senhor não já fez uma questão dessa aqui, mas só que essa daqui tem um detalhezinho mais interessante. Ó, você bate o olho na letra A e você diz, é uma função. Porque cada elemento está ligado aqui bonitinho, né? Só que presta atenção, ó. Esses camaradas aqui, ó, eles não pertencem ao elemento A. Percebe? O elemento A é 2, 3 e 4. Estão pertencendo ao B. E esses aqui, ó, eles não pertencem ao B, pertencem ao A. Eu fiz uma inversão. Tá errado isso aqui, certo? Está errado. Por quê? Porque ele quer uma relação de A em B. Que tem que ser primeiro A, depois o B. Então, se aparece um elemento aqui que não está aqui dentro, você já descarta. Tá certo? Você já descarta. Esse aqui, ó, a letra B, ó. Eu tenho 2, tá certo? Eu tenho 3 e eu tenho 4, tá certo? Então, o elemento A tá aqui. Aí o elemento B, eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 2. Também tá certo. Só que esse meu coleguinha aqui, ó, ele está ligado a dois elementos do B. Também não está certo. Tem que tomar cuidado aí. A gente estava analisando só a flechinha. Se eu analisar só a flechinha, isso aqui era. Né? Mas eu não analisei só a flechinha, eu analisei os conjuntos. Eu vou olhar o conjunto. Aqui é o conjunto A? Não é. O conjunto A não é 0, 1 e 2, não. O conjunto A é 2, 3 e 4. Beleza? Esse aqui, ó. 2 e 3 está aqui. 0, 1 e 2 está aqui.
Aí tá ligado aqui, ficou esse aqui sozinho, mas esse aqui tá certo. Por enquanto a letra C. A letra D, 2, 3 e 4 tá aqui, 0, 1 e 2 tá aqui. Só que ficou esse camarada aqui, ó, sozinho. E não pode, né? Então ficou a letra C. Então analisa sempre assim, certo? Quando vier conjuntos, você tem que olhar se vai que ele coloca aqui. Se ele tivesse feito assim, ó. Se ele tivesse colocado aqui o seguinte, ó. Se ele tivesse colocado. Bem que ele tivesse colocado assim, ó. 0, 1 e 3. Aí não seria. Por que que não seria, professor? Não pode ficar aqui sem. Aqui pode ser que eu tenha um elemento sem flechinha. Aqui é que não pode, né? Assim não, que o senhor ensinou. Não é assim se ele der os conjuntos. Você analisa também isso aí. Mas você vai olhar o conjunto. O conjunto 2, 3 e 4. É o A, 2 e 3. Tá certo. Embora não tenha colocado 4, mas ele está aqui dentro. O 2 e o 3. Então é o A. Correto. Agora o B é 1, 2, é 0, 1 e 3? Não. 0, 1 e 2. Isso aqui está falso. Tá certo? Tem que tomar cuidado aqui nos elementos também, porque tem que levar em consideração os conjuntos, tá bom? Uma dica aqui para a gente falar ontem. Mas porque vai para o aluno analisa só as flechinhas, aí é. E quando ele vier com conjunto. E quando é que eu analiso só as flechinhas? Quando ele te dá só os diagramas, ele não diz nada, ele pergunta só qual é a função. Tá, o diagrama A e o diagrama B. E geralmente eles não possuem padrão, certo? Eu tenho números aleatórios aqui, certo? Eu tenho um aqui, ali, o outro é totalmente diferente, aqui é 3, 1 e 2, aqui é 0, 1 e 3. Você vê que não tem um conjunto específico, tá certo? Quando vier o conjunto específico, aí tem que estar dentro do balãozinho também. Certo? Quando eu digo conjunto específico, é o seguinte: ele dá o A, que é 0, 1 e 2. Ele te dá o B, que é 0, 3 e 5. Aí você vai fazer o balão, você vai ter os balãozinhos com 0, 1 e 2, 0, 3 e 5. Vai ter os correspondentes. Beleza, galerinha? Tem que prestar atenção aqui. 0, 1 e 2 é o balão A. 0, 3 e 5 é o balão B. Ele vem nessa ordem. Primeiro A, depois o B. Se ele pedir a função de A em B. Lembrando que eu tenho A em B, eu tenho B em A. Certo? Também pode ser que ele peça assim, B em A, é só você inverter. Tá certo? Aqui vai vir aqui o 0, 3 e 5. E aqui vai vir o 0, 1 e 2. Se for o B, em A. Tá bom? Deixa eu ver outra questão aqui. Vamos fazer aqui uma questão aqui. É, de gráfico. Questão 1, 2, a questão 3 agora. Questão 3 aqui, eu vou botar assim. Observe a figura. A paciência aí para o desenho do gráfico, né? Esse número aqui, chato, usando direto. Vamos fazer um tatinho aqui. Ó, presta atenção, observa a figura. Ele vai trazer o seguinte: ele vai trazer
4 bem aqui em cima. Ó, y, o P aqui do lado do y, e abaixo do y aqui uma e duas casinhas para usar. Só. Aí ele coloca assim, ó, legenda. Legenda. Diz que o X é um estádio. O Y é um shopping. O K é um cinema. E o P é uma velha. Pronto. Aí diz o seguinte, ó, no esquema acima, no esquema acima estão localizados alguns pontos. A gente já viu aí. De uma cidade. Aí ele pergunta assim, ó, a coordenada 2,d. 2,d. Localiza. 2,d localiza. Três pontos. Aí que eu vou colocar aqui, ó. A estádio. B shopping. C cinema. E D delegacia. Aí deixa eu apagar isso aqui embaixo, isso aqui não é número não, aqui são letras. A, esse, E, F. Pronto. Aí vamos aqui, ó. Vamos analisar aqui. Ele te dá aqui o número 2.2D. Né? Aí você vai ver o que? Você vai para a letra D, que é essa daqui, ó. É essa coluna aqui, ó. Coluna D, ele tem esses pontos aqui, ó. O Y e o K, certo? Então, se tem o Y e o K, ou é o shopping, ou é o cinema, certo? Aí ele te pergunta assim, ó. 2,D. Então, é o número 2 e na coluna D, né? A coluna D que a gente já destacou. Agora, o número 2 aqui, ó, vai ser esse aqui, galera. Então, vai ser essa linha aqui, tá vendo? O 2, ó. Então, qual é o ponto que ele está te pedindo aqui, ó? É o ponto Y, tá vendo? Ó? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto cuja coordenada é 2D. 2, tá fazendo mexer aí? Então, o meu Y pela legenda é o quê? É o shopping. Aí você marcaria qual questão? Questão D, certo? Então, é só você fazer a leitura direta. Né? Então, ele te dá o ponto, né? Ele diz, observa a figura, tá aqui é a figura. Aí te dá a legenda. Cada ponto desse aqui é um local dessa cidade. Aí ele diz, no esquema acima estão localizados alguns pontos de uma cidade. A coordenada, ele te dá a coordenada, então você vai direto para a coordenada. A coordenada 2,D localiza o quê? Aí 2,D, aí você vai, ó. 2 é aqui, ó, nessa parte vertical aqui. Aí tá aqui, ó. 2 pode ser tanto Y quanto P, né? Só que ele quer na coordenada D, né, ó. Então, essa coordenada D só pega aqui, ó. O
P está na coordenada E. Né? Então, eu vou ajudar aqui vocês, eu vou fazer o seguinte, ó. Quem seria a coordenada do P? Era 2E. 2E. Tá vendo? Ó? O X, ó, é 3C. O X é 3C, ó. 3C. O K é 4D. 4D. Tá bom? É só você fazer a leitura direta. Espero que tenha ficado entendido aí. Tá bom? Se tiver alguma pergunta, certo? Eu paro. Tá? Explicar de novo. Vou colocar aqui o meu fone aqui. Eu tô sem o meu ponto aqui. Alguma coisa aí? Pronto? Vou lá, hein? Deixa eu fazer agora aqui. A gente fez 1, 2, 3, agora o quarto, né? Vamos fazer outra leitura aqui direto do gráfico. Vou tirar aqui esse meu ponto aqui. Senão não vai dar pra eu apagar aqui em cima. Olha o quarto aqui, ó. Analise o gráfico e as suas afirmações. É que eu não vou colocar resumidamente, mas ele vai dizer assim. Depois assinale V para os itens verdadeiros e F para falso, né? Então a análise vai ser verdadeiro ou falso. Traz aqui o gráfico. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, três, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, vem pra cá, de novo. A parte de gráfico aqui, ela fica mais difícil. Tá trabalhando assim. Vamos para um. Depois ele desce. Em junho, desce em julho. Tem que dar uma paciência aí, pessoal.
Aqui eu tenho dois gráficos, certo? Eu tenho um gráfico contínuo, que é esse aqui. E eu tenho esse outro gráfico aqui. Será que eu tivesse feito de azul? Um azul. O preto, galerinha, o preto é o Brasil. É o resultado de modo geral. E o azul é a capital. O azul é a capital. Certo? Aí ele faz as seguintes afirmações aqui, ó. Essa parte aqui, só o gráfico, não tinha feito aqui, ó. Ó, ele faz o seguinte. É, a primeira afirmação diz o seguinte, ó. O desemprego foi o mesmo na capital, nos meses de abril, maio. Aí o que você vai fazer, ó. Esse gráfico aqui, ele tem um título, certo? Todo gráfico ele tem um título. Ele vem trazendo o título dele assim. O título vem bem aqui em cima, certo? Ele diz aqui, ó. Taxa de desemprego no país e na região metropolitana no ano de 2000, certo? Em porcentagem. Então a região metropolitana chama capital, certo? Taxa de desemprego. Aí você olha para o gráfico e diz o seguinte, ó. O desemprego foi o mesmo na capital nos meses de abril e maio. Aí você vai olhar o azul. A leitura é direta. Capital é o azul. Beleza. Abril e maio. Abril e maio tá aqui, ó. Abril e maio. Aí você vai ver aqui, ó. O abril, a taxa é maior do que em maio. Você vê que isso aqui está diminuindo, né? Está decrescente, né? Decrescendo. Então, eu não posso afirmar que ficou o quê? A mesma, a taxa foi a mesma, né? O desemprego foi o mesmo. Não foi, ó. Porque está variando, entende? Ó? Só olhar o gráfico. Então, isso aqui é falso. Falso bem grandão. Não foi o mesmo. Vamos ver aqui. A outra afirmação diz o seguinte, ó. No mês de abril, no mês de abril, as taxas de desemprego do país e da capital foram iguais. Foram iguais. Logo, logo, esse gráfico não representa a função matemática. Logo, esse gráfico não representa uma função. Vou botar só assim, uma função matemática. Vou botar só uma função, no caso. Pessoal, ó, não precisaria nem concluir aqui o gráfico, a pergunta total. Eu poderia só finalizar isso aqui, ó. No mês de abril, as taxas de desemprego do país e da capital, quando ele diz do país, é o Brasil. No mês de abril, as taxas de desemprego do país e da capital foram iguais? Foram não, né, gente? Está aqui, ó. O do país, que é o preto, ó, ele está em 2%.
Já o da capital está aqui um pouco abaixo, o azul, ó, em 1%. Se a gente puxar aqui, ó, certo? Ele vai pro 2, esse aqui, ó, percebe? E é só você ver aqui, ó, que o do país, né, o do Brasil, está acima do da capital, né? Tá aqui acima dele. Mas ele, como é mais crescente, vamos dizer assim, ele é mais alto, né? Tá certo? Então, isso aqui também é falsa. Então, as questões sobre gráfico lá na prova, é claro que eu não coloquei um gráfico igual a esse, né? O mesmo gráfico quando eu digo isso, mas a análise que a gente está fazendo aqui, desde o 3 quanto do 4 é a análise que você precisa fazer lá. Leitura direta, sem nenhuma complicação, certo? Só você analisar o gráfico, bater o olho no gráfico, você responde, certo? Deixa eu colocar aqui a última alternativa. Ver quanto tempo eu tenho aqui. 2 minutos. É o tempo suficiente para a gente terminar aqui. Eu vou passar um pouquinho de 2 minutos, mas pegar aqui 1 minutinho de intervalo de você. O último diz o seguinte, ó. No final do primeiro semestre, as taxas, vírgula, as taxas de desemprego foram menores na capital, foram menores na capital. Vamos analisar o que seria esse semestre, certo? Semestre aqui vem dos meses, são 6 meses, né? Então você vai analisar os 6 primeiros meses, né? 6 meses, semestre. Então você vai analisar aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, certo? No final do primeiro semestre. Aí você vai. Aí, tem um detalhe: no final do primeiro semestre. Então é mais ou menos entre maio e junho. As taxas de desemprego foram menores na capital. Aí você vai olhar aqui, ó, no final, ó, sempre as taxas foram menores. Quando é que isso foi igual? Ele chegou a ser igual no primeiro trimestre, né? Aqui, ó, janeiro, fevereiro, março. No final do primeiro trimestre, né? Que é 3 meses, no final do primeiro trimestre, as taxas foram iguais. Mas depois disso, ó, na outra terceira etapa, as taxas foram diminuindo, sempre diminuindo. Tá bom? Só teve, ó, ele poderia dizer o seguinte, ó, isso aqui é verdade, certo? Eu poderia montar outra pergunta aqui. Qual é, professor? A seguinte, ó, não vou fazer isso não, eu vou encerrar aqui. Qual foi, certo? É, o período em que as taxas foram exatamente iguais? No mês de março, ele poderia falar assim, ó, no mês de março, as taxas de desemprego do país e da capital foram iguais, certo? Então estaria correta. Ou então dissesse assim, ó, no final do primeiro trimestre, trimestre é 3, semestre 6, trimestre é 3 meses. Então, essas palavrinhas que você já. 3, né? Bi, 2, né? Bimestre, aí é meses, 2 meses. Então, essas palavrinhas aí vocês precisam já ter o significado dessas coisas na cabeça de vocês. Certo? Então, no final do primeiro trimestre, as taxas foram iguais, certo? Mas foi só nisso. Em todo o período, ele poderia te trazer a informação seguinte, ó. É, ele poderia dizer assim, no decorrer, no decorrer do ano de 2000, essa pesquisa foi no ano de 2000, a taxa de desemprego da capital foi sempre menor, estaria falso. Por que, que foi sempre, por que, que não, por que está falso? Porque teve um período que é igual, certo? Então, essa palavra foi sempre menor, não. Você dissesse assim, ó, no ano de 2000, certo? A taxa de desemprego, ela, ela é menor no ano de 2000, durante esse período do ano 2000, ela é menor comparada ao país.
a taxa da capital no ano de 2000, ela foi menor do que a taxa em relação ao Brasil, em relação ao país, certo? Aí seria correta. Ela é menor de fato, certo? Claro que teve essa interseção aqui, mas ela de fato ela é menor. Seria verdadeira, se a gente poderia dizer, certo? Eu não posso dizer que é sempre, não é sempre porque tem um mês que não é sempre. Tem mês que não vale, né? Não, teve mês que é igual, tá certo? Então, quando eu digo que a taxa da capital é menor em relação ao Brasil durante esse tempo, esse período desse ano, aí também é passível de se aceitar, correto, tá certo, pessoal? Então, o mais, galerinha, eu tinha mais uma aqui para me fazer aqui a quinta, mas não vai dar tempo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir só para eu encerrar aqui a questão 5, vou fazer a 5, certo? Aí, se quiser sair para ir para o intervalo, vá, mas vai ficar gravado. Vou pedir para o professor Roberto rapidinho aqui, para só terminar assim, que fica gravado aí, você assiste aí a videoaula no BLV, tá certo? Eu vou aqui terminar aqui o que eu tinha preparado para hoje, né? Fazer aqui a questão, a última questão de grau. Rapidinho aqui, né? Não foi do último não. Questão 5 diz o seguinte, é parecida com aquela que a gente fez a 4. Observe a figura abaixo. Aqui a figura. Aqui ele já traz a figura com as coordenadas x e y, certo? Ele faz assim. Um, dois, três, quatro. Quatro. E aqui ensina um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Aí ele vai trazer aqui uns pontinhos, galera. Bota, bota, aqui, bota aqui. Bota quatro. Ele coloca. Aí ele pergunta aqui, ó. Quais as coordenadas dos pontos A, B, C, D e E, respectivamente. Então, tem que ser nessa ordem, certo, galerinha? Então, essa aqui é fácil, fácil, fácil demais. Ó. O A, ele tá onde, ó? O A é esse carinha aqui, ó. Ele tá, aí você vai fazer aqui, começou com 1, então esse é 2, 3, 4, esse aqui é 5. Então, não é obrigatório estar preenchido, não, você tem que preencher, tá certo? Aí o A, ó, ele tem coordenada, o ponto A, ele tem coordenada 3 no X, primeiro X, depois o Y, 3 e 5. O B, esse daqui, ó, ele tem coordenada 1 no X, primeiro o X, depois o Y, 5. O C está aqui, ó, 3 e 1. E o D é esse aqui, ó, 1 no X e 1 no Y. Então lembre, pessoal, ó, sempre primeiro é X, depois é Y. X, Y, X, Y, X, Y. Aí, professor, aquele lá que o senhor fez o 3, ou foi o 3 ou foi o 4 aqui na sequência,
O senhor não colocou, não, 4 não, 3. O senhor não colocou na ordem, porque o gráfico lá, ele não trouxe o X e o Y, não, certo? Ele não especificou, não, ele só colocou aqui os números e aqui embaixo letras, certo? Ali é outra coisa, tá bom? Mas se vier assim X e Y, você sempre olha o X, ó, depois o Y. O I1, 3 e 1, C. Aí o E. Eu fiz o E? Fiz não, ó. Vou encerrar aqui o E. O E, ó, ele tem 5 e 1, ó. 5 no X e 1. Vou você pegar aqui, ó. O E é esse aqui, ó. 5 no X e 1 no Y. 5 e 1. Pronto. Só isso. Tirar um 10 aí na prova. Certo? Então pronto, eu vou encerrar aqui. Vou deixar uns 8 minutinhos do tempo aqui. Valeu, obrigado e até a próxima.